Provavelmente essa resenha vai fazer você querer comprar este perfume. Porque ele é como se fosse um perfume muito famoso, com uma adição de couro. E um couro presente, mas ainda assim, um couro não tão desafiador. Esse perfume que é lindo. Gente, a caixa dele, tudo dele é bonito, tudo. E tá aqui. Memo Paris. Nosso famoso couro irlandês. Irish Leather. Vem assistir essa resenha muito interessante, viu, pessoal? Até o final. Pessoal, tudo bem com vocês? Peço gentilmente que se inscreva no canal, tá? Se inscreva antes de assistir, ou enquanto você está assistindo, escreva, clica nesse negocinho, ativa o sininho, é ótimo, isso me ajuda a trazer esses perfumes diferentes para vocês, tá bom? 2 links na descrição, tá? Planilha de perfumes à pronta entrega, planilha de decantes da Roberta, uma pessoa muito querida, tá? Uma pessoa que eu gosto demais e que tem uma coleção gigantesca e vende, tá? Frações dos perfumes e que vale a pena para vocês conhecerem e fazer um excelente uso e também sábio do dinheiro de vocês, tá bom? Pessoal, essa apresentação aqui é muito legal, tá? Deixa eu mostrar por partes. Vou mostrar aqui por partes. Ó, ele tem esse... como se fosse um cartão postal, tá? Concentração de parfum, da coleção, né? Queer Nomads, Irish Leather, Memo Paris e tudo mais. Isso aqui é legal, tá? Mas não interessa agora. O que é mais interessante deste perfume é isso aqui. Deixa eu ver como eu vou mostrar para vocês, porque tem um lado dourado aqui. E tá aqui. Isso é muito legal. Muito legal. Espero que tenha dado para focar, tá? É o meu primeiro Memo Paris. Eu conheço outros. Sim, conheço African Leather. É um ótimo perfume, mas eu não gosto. Cheira a urina. Tá? Já vou adiantar. Mas por que eu mostrei esse mapa aqui? Tem o nome dos perfumes. É como se fosse... Falando do African Leather, eu vou tentar mostrar ele aqui para vocês com o dedo indicador. Vocês vão perceber que tem aqui a frente do African Leather. É muito legal isso. É muito legal. Tem o nome dos perfumes, as regiões aqui. Gente, é muito bacana. Tá? E tem mais aqui do lado esquerdo com esse frasco lindo. Muito bonito. Cara, isso daqui é uma experiência sensitiva, sensorial de um negócio incrível. Esse daqui, olha... borrifador. Vamos lá. Que perfume, mas que perfume maravilhoso. Eu não sou uma pessoa que consome bebidas alcoólicas. Porém, o cheiro de algumas eu acho fantástico. Tá? Eu acho o cheiro fantástico. Por que eu tô falando nisso? A abertura desse perfume com zimbro, mandarina e pimenta rosa lembra, sim, gin. Tá? Ele não tem gin, tá? Ele lembra o gin até mesmo com pepinos. Ele não tem gin, ele não tem nada de nota alcoólica, tá? De bebida alcoólica na sua estrutura olfativa, tá? Ele não tem nada disso. Mas lembra, tem essa memória olfativa, tá? Então, pela sua abertura, se você gosta de gin, esse perfume já vai te conquistar.
tá? Se você gosta do cheiro, pelo menos. Eu gosto do cheiro, não gosto do gosto. Os acordes deste perfume são bem limitados, ele não foge muito do que está proposto, é o que ele cumpre exatamente o que é. Couro, é um perfume couro, é um perfume verde, é um perfume especiado, amadeirado, nuances esfumaçadas. Por que nuances esfumaçadas? Gente, Irish Leather ele é como se fosse um Creed Green Irish Tweed com couro e um couro verde, tá? Ele é tão bom quanto Green Irish Tweed, tenho ele aqui em minha coleção. Porém, eles não são nada similares, tá? Mas ele é como se fosse um Green Irish Tweed com couro, tá? É isso que eu queria dizer para vocês devido a essa abertura dessa resenha, tá? Nas suas notas de coração, ele tem nota de mate, tá? É isso que dá esse cheiro verde, tá? Mate, sim, do chá mate, tá bem? Ele tem o ris, tá? Que é a flor mesmo, e a sálvia ou esclareia, que é uma derivada da lavanda. Então, ele tem esse coração bem refrescante e verde, tá? Bem verde mesmo, verde com presença. E no seu fundinho, na sua base, vem o couro, o cedro e o vetiver. O couro deste perfume é, se você já entrou em um curtume, tá? Não é aquele couro fétido, tá? É um couro verde, úmido, tá? Tenho certeza que vocês já tiveram a oportunidade de presenciar um couro úmido no seu processo de secagem, tá? Essa nota de mate, ela está no perfume, ela acompanha o perfume o tempo todo. É esse cheiro verde que vocês podem captar neste perfume, tá? É essa nota de mate, sem dúvida alguma. O zimbro que está na sua abertura é o zimbro só da abertura. Ela não vai acompanhar todo o perfume. Ele dá esse frescor, junto com a pimenta rosa, dá esse leve ardidinho que dá também um frescor, que é onde vem essa memória olfativa de uma bebida, né, do gin. Lembra até mesmo, né, igual eu comentei com vocês, o pepino, tá? O pepino é uma nota aquosa na perfumaria, então algumas pessoas acham ela ruim, porque notas aquosas, às vezes, elas desandam bastante. E aqui, esse perfume, eu não vejo ele desandar, eu não vejo ele desagradar, eu não vejo nada. Ele é literalmente um Green Irish Tweed com couro. Por quê? O Green Irish Tweed é um perfume que todo mundo sabe que ele é bom. Ele pode não te agradar, mas ele é bom. É a mesma coisa que esse perfume. Exatamente a mesma coisa. Irish Leather é um perfume de couro verde que dá sim, tá? Dá. João, como perfume de couro, como assinatura, dá. Dá. Esse daqui é um perfume que eu falo que você pode sim utilizar como assinatura. Tranquilamente. Mas tranquilamente. Que perfume. Gente, que perfume viril. Que perfume gostoso. Sabe aquele perfume que minha namorada não tá aqui? Ela fala assim, nossa, João, que vontade de te pegar. Ela fala exatamente isso, tá? É esse perfume. Ele não tem esse apelo sexual, tá? Ele não tem essa proposta, né? Nada disso. Mas ele é um cheiro de homem bem cuidado, de homem bem tratado, de homem limpo, higienizado, que se cuida, que se veste bem. É esse perfume. É muito engraçado, porque eu tô lembrando dela falando nisso quando eu tinha ainda o Rain da Royal Crown, que também vai na mesma proposta do Green Irish Tweed. Ela falava exatamente a mesma coisa, tá? O que mais que eu preciso de comentar com vocês, não quero estender essa resenha, é que o mate absoluto deste perfume, tá? Só para vocês não falarem, João, ele tem cheiro de chá. Não, ele não tem cheiro de chá. Ele tem cheiro de mate, verde, não o chá, tá? Se vocês pegarem aquele chá que tem um leão na frente, né? Não vou falar o nome, porque senão é capaz de... Enfim. É como se fosse um mato mesmo, é só mato. Cheiro verde molhado, tá? Molhado, vem o couro, por isso que eu falei que é um couro molhado, úmido.
é esse perfume. É aquele perfume que você fica bem, a pessoa que está do seu lado vai ficar tranquila porque não vai incomodar ela. O vetiver que ele tem na sua base dá também uma facilitada. É um vetiver perceptível, tá? Então, se você tem problemas com vetiver, esse perfume pode te deixar um pouco mais chateado, porque dá para perceber, tá? É um vetiver bem presente. Raízes, tá? Vetiver verde, lembra também, dá uma revigorada, tá? Nesse lado verde desse perfume. É sem dúvida uma das melhores aquisições que eu já fiz. Tá? Esse daqui eu falo tranquilamente porque é muito bom. Esse é muito bom mesmo, tá? Vale a pena conhecer. Ocasiões para este perfume. Gente, é um perfume de couro. Você não vai pegar um perfume de couro para ir no churrasco. Você não vai pegar um perfume de couro para ir para praia. Não. Esteja bem vestido. Sempre bem vestido. A nota de couro, a nota de tabaco. Tem mais duas notas que eu lembro que eu tinha classificado, que são duas notas de resina, se não me engano é o Opoponax, e tem mais uma. São notas que demandam uma certa atenção na sua vestimenta. São notas que levam a classe do perfume. Tá? Lembrando que aqui é perfumaria de nicho, é luxo. Tá? Lembrando que o luxo, pessoal, minimalismo é luxo. Tá? Minimalismo é luxo. Respeito, não. Porque eu tenho um monte de perfumes. E vou ter mais. Tá? Mas o que eu quero dizer com minimalismo? É aquela pessoa modesta, calma, quieta, humilde, sem muita extravagância, tá? Esse perfume não é para uma pessoa extravagante, é para uma pessoa mais comportada, uma pessoa higiênica e principalmente aquela pessoa que gosta de cheiro verde. Assim como tem um perfume que eu tô louco para comprar, que é o Erawan, tá? Que é da Dusita, que é um perfume com grama. Sur La Roche, da Louis Vuitton, perfume com grama. Esses perfumes, eles são sofisticados, são luxuosos, tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Começam a entender, a captar que tem notas, elas ditam a roupa que você tem que utilizar. Não é eu com essa roupa aqui, vou pegar o Wood da Dubai. Não vai fazer sentido. Por mais que eu esteja com uma camisa social manga curta, não vai fazer sentido, tá? Não faz sentido algum, tá bom? Pessoal, o seu desempenho é um perfume que vai fixar umas 9 horas, não passa disso, tá? Essa base dele é uma base que tem bastante consistência. O vetiver, o couro, deixa o perfume com desempenho muito gostoso, tá? Desempenho bem aceitável. Tá bom? Sua projeção, ele projeta bastante, tá? Ele tem uma projeção bem interessante de umas 2 horas, bem intensas. Depois ele fica um pouquinho mais rente, mas nunca colado, tá? Nunca colado. E esse é o segredo desse perfume. Sabe aquela pessoa, quando você está numa reunião, eu já presenciei isso, né, devido com o que eu trabalho, e não é perfumaria, quando vocês têm uma reunião e vem uma pessoa que, querendo ou não, tem um nível hierárquico maior que o seu, e você consegue perceber o cheiro dela. Pelo próprio cheiro dela, ela simplesmente impõe respeito. É o que esse perfume faz. Tá bom? Pessoal, agradeço vocês. E olha, eu vou mostrar de novo, tá? De novo mesmo. Essa caixa é linda, linda. É uma das caixas mais legais que eu já vi. Tá? Agradeço vocês e até a próxima. Tchau, tchau.